Olá pessoal, vamos dar sequência então na nossa série aqui sobre usando inteligência artificial para desenvolver um jogo no mesmo estilo de Final Fantasy Tactics. Se o último vídeo da semana passada for curto, esse, pelo contrário, vai ser relativamente bem longo, acho que vai ser o maior da série. Bom, vamos lá. Como vocês lembram, na semana passada eu tinha mostrado para vocês esse repositório no GitHub, né, de um tal do Adam, que ele estava também tentando fazer mais ou menos o mesmo projeto, só que na verdade ele não queria fazer uma versão usando HTML e JavaScript para fazer isso, ele só queria conseguir montar cenários personalizados para o Final Fantasy e por causa disso ele teve que começar a fazer alguns estudos sobre como funcionam as coisas e tudo mais. Eu cheguei a comentar com vocês, mostrar o link aqui dos estudos dele, sobre vetores e tudo mais. E a partir desse link, eu encontrei um link que ele usou de referência, que ele cita aqui como o que ele usou para as pesquisas dele, que é um site muito bom, chamado GameMath, que é um site que é a internet como ela deveria ser. Né? Que hoje em dia, infelizmente, a internet virou só um grande mercado, e não é que seja ruim ser um mercado, mas é um mercado ruim, onde todo mundo produz conteúdo só para vender, né, independente se aquilo é verdade ou não. Por que eu estou dizendo isso? Esse site do GameMath é desse livro, né, é um site que está aqui para divulgar esse livro, 3D Math Primer for Graphics and Game Development, do Fletcher Doom e do Ian Paberry. E você tem acesso ao livro inteiro aqui na íntegra, né? Você tem acesso ao livro inteiro, todos os capítulos e tudo mais. E é isso, o site é isso, focado no conteúdo, não tem frufru, não tem menuzinho piscando, não tem banner, não tem clique aqui para comprar, clique aqui para se inscrever no meu curso, não, é simplesmente o livro na íntegra original, né? O próprio autor colocou o site no ar para a gente poder estar aprendendo sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui para traduzir para português para vocês. A gente vai hoje percorrer todo o capítulo 1, mas eu já vou dar uma entrada aqui, ele fala aqui sobre a questão sobre a versão online e a versão digital, como que você pode ler esse livro, tal. Aqui eu vou pular todas essas partes, eu coloquei na descrição do vídeo esse link, tá? Deixa eu ir para a parte do capítulo, aqui ó, tem os capítulos aqui, tá vendo, do overview, e cada um dos capítulos são links para você entender, né, e ler o livro na íntegra. E interessante que já no capítulo 1 ele vai falar sobre o sistema de coordenadas cartesiano. Lembra que durante o nosso desenvolvimento, fazer todas aquelas versões que a gente tinha, a dificuldade que foi para a gente conseguir passar para a IA, né, o que a gente estava querendo fazer. Faz um cenário isométrico, faça de tal forma, tal jeito. Vou até abrir aqui, se não me engano é esse daqui, a última versão. Esse aqui? É esse aqui. Né? Então, nossa, faça de um jeito. Não, esse aqui não. É o 5. Esse aqui tá sem as cartas, né? A última versão que a gente trabalhou tinha já as cartinhas ali. Né? Mas eu não consigo ver a perspectiva. Eu tentava fazer a rotação e não funcionava. Tudo isso era bem entendível se a gente entendesse o que é sistemas de coordenadas cartesiano. Porque é literalmente isso que está sendo feito aqui. A gente vai descer aqui sobre ele, sobre esse capítulo, mas antes de descer sobre o capítulo, vou mostrar como faz a diferença entender a lógica da coisa, entender sobre como funciona o espaço cartesiano 2D, como que funcionam os eixos, os vetores, para você conseguir passar as instruções para a inteligência artificial no prompt e ela fazer certinho. O prompt, ele, por incrível que pareça, às vezes a inteligência artificial ela faz um resultado ruim, não porque ela não consegue fazer, mas sim porque o prompt não está bem feito ou bem explicado. E por mais que a inteligência artificial domine vários aspectos, é importante que a gente conheça esse conceito para conseguir passar para ela. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês viram nos outros episódios, esse episódio 9 já, então vocês viram nos outros episódios a dificuldade que foi para passar esses entendimentos. Com o entendimento do que é o plano cartesiano, sobre como que ele funciona, né? Você pode ver literalmente o que estava fazendo, tá vendo? O cenário, como que funcionam os eixos, como que é o nome de cada um dos eixos, né? O que é negativo, o que é positivo,
o que realmente é os eixos X, Y, Z, até se vocês lembram, em um dos episódios, eu fiz um desenho onde eu coloquei o X, o Y e o Z, só que eu passei para a inteligência artificial como se fosse assim, ó, tem um X, o Y e o Z. E nessa perspectiva cartesiana, você não tem só o X, Y, Z, você tem o X, Y, Z positivo e o negativo. E se você não passa isso, pô, ela também não vai entender. Tem diferença entre quando você vai fazer a regra, né, do sistema cartesiano, se você está fazendo na mão destra ou na mão canhota, que a gente vai ver aqui nesse capítulo, enfim, todas as fórmulas aqui. A gente vai ver esse capítulo inteiro, tá? Para a gente entender o conceito e a gente compreender como que funciona esses elementos, porque não adianta a gente só fazer o cenário, pronto, a inteligência artificial fez o cenário e acabou. Não, a gente tem que entender o que está sendo feito, né, para a gente ter controle real. A gente não tem pressa para finalizar esse projeto, né, então não tem por que correr, né, então a gente vai dar um passo para trás, vamos se debruçar aqui sobre essas fórmulas matemáticas para a gente entender e compreender como que essas coisas funcionam, tá? Bom, dito isso, olha só o resultado que a inteligência artificial conseguiu fazer com as instruções corretas do plano cartesiano. Para quem viu os outros episódios da série, sabe a dificuldade que foi e vai até se surpreender com a qualidade do que a gente vai ter aqui. Eu usei aqui o Cloud, né, para fazer esse modelo. Então eu tenho aqui o cenário, né, e eu vou fazer a rotação. Olha só a nossa rotação funcionando perfeitamente agora, ó, com um efeitinho. E curioso, mas qual biblioteca está usando? A TreeJS, etc. Não, nenhuma biblioteca. Está usando somente HTML, JavaScript e CSS. E até um código curto, se você for reparar, né? Um código bem curtinho. Mas funciona, a rotação funciona. Eu posso resetar a vista original. Posso alterar a inclinação. Tá vendo? Eu tenho os graus aqui de inclinação, tá vendo? A inclinação está em 70 graus, tem uma inclinação a 100 graus e uma inclinação a 45 graus. E a rotação, né, funcionando perfeitamente. Posso dar o zoom, né, se eu quisesse dar o zoom no cenário, né? Então, ou seja, como que agora ela conseguiu fazer isso aqui corretamente em relação aos outros episódios que não estava dando certo, que ela fazia tudo errado? Basicamente, sistema cartesiano. Com o sistema cartesiano, ele conseguiu entender o que tinha que ser feito, conseguiu entender qual era o tipo de inclinação que a gente queria fazer, qual era o tipo de movimentação que tinha que acontecer, e deu certo, ficou perfeitinho, olha lá, da maneira que a gente sempre quis fazer. É impressionante, né, como a gente quebrou cabeça e só por passar umas instruções corretas, ele conseguiu fazer certo, né? Por isso que é importante entender o raciocínio da coisa, para a gente ter controle, para a gente ter segurança, a gente ter confiança no código que a gente tem como está sendo feito, né? O que a gente precisa fazer. Bom, sem mais delongas, vamos voltar então aqui no começo do capítulo, a gente vai se debruçar sobre ele. Então nessa série de vídeos a gente vai percorrer esse livro inteiro, né? Porque é importante que a gente compreenda como que a coisa está funcionando. Aqui logo no começo do capítulo, ele fala aqui que antes de se voltar para os aspectos morais e mentais do assunto que apresentam as maiores dificuldades, deixe o pesquisador começar dominando problemas mais elementares. Isso aqui é, sim, perfeito, né? Porque a gente estava literalmente fazendo isso, tentando se debruçar sobre a complexidade do projeto, sobre o cenário, sem antes entender o básico, né? Tipo assim, mas qual é a operação matemática, a fórmula matemática, o raciocínio matemático que tem que ser aplicado para isso aqui funcionar? Né? A gente tinha que entender isso. E provavelmente na escola teve aula lá de sistema cartesiano, mas a gente ignora. A gente, faz o básico, né? E não tem noção disso, né? Pelo menos o ensino brasileiro, nesse sentido, é muito ruim, né, em passar essa perspectiva. Eu, particularmente, não conhecia o sistema cartesiano de poder associar e saber qual era a forma. Até cheguei a falar sobre perspectiva em outros episódios, e não era necessariamente perspectiva. A gente está falando de outros tipos de matemáticas aqui. Para auxiliar a gente nesse estudo, eu vou usar o ChatGPT. O Cloud, para fazer a construção de código, ele é literalmente muito melhor. Mas aqui, como a gente vai se debruçar sobre aquele capítulo do livro, a gente não vai exatamente usar código necessariamente. A gente vai usar, eu criei um projeto aqui que eu chamei de matemática, para a gente estudar conceitos básicos de
matemática. Antes disso, eu criei aqui um teste de nivelamento matemático, só para a gente alinhar algumas coisas sobre fundamentos gerais, então frações, porcentagem, equações, potenciação em raízes, álgebra, sistema de equações, matrizes, que a gente vai ver mais no capítulo ali, probabilidade básica, lógica matemática, interpretação de gráfico, mas aqui foi só para avaliação de conceitos mesmo. A gente vai usar algumas coisas aqui para poder compreender alguns elementos que o livro vai abordar. Então vamos lá. A matemática 3D consiste em medir localizações, distâncias e ângulos de forma precisa em matemática no espaço 3D. A estrutura mais frequente usada para realizar tais cálculos usando o computador é chamada de sistema de coordenadas cartesianas. A matemática cartesiana foi inventada por e recebeu o nome de um brilhante filósofo, físico, fisiologista e matemático francês chamado René Descartes. Não tinha ideia disso, que era o René Descartes que tinha criado esse sistema. Que viveu de 1596 a 1850. René Descartes é famoso não apenas por inventar a matemática cartesiana, que na época era uma unificação impressionante de álgebra e geometria. Ele também é conhecido por fazer uma boa tentativa de responder a pergunta como eu sei que algo é verdadeiro. Uma pergunta que manteve as gerações de filósofos felizes e não envolve necessariamente ovelhas mortas, o que talvez seja perturbadoramente uma característica central da próxima sessão. A menos que você realmente queira, Descartes rejeitou as respostas propostas pelos gregos antigos, que são ethos, aproximadamente porque eu avisei, pathos, porque eu seria bom, e logos, porque faz sentido. Aqui seria porque eu existo, porque eu... E começou a descobrir por si mesmo com um lápis e papel. Esse capítulo está dividido em 4 seções principais. A seção 1 revisa alguns princípios básicos dos sistemas numéricos e a primeira lei de computação gráfica. A seção 1.2 representa a matemática cartesiana 2D e a matemática das superfícies planas. Ele mostra como escrever um espaço de coordenadas cartesianas 2D e como localizar pontos usando esse espaço. E a seção 1.3 estende essas ideias para as 3 dimensões. Ela aplica os espaços de coordenadas destros e canhotos e estabelece algumas convenções usadas nesse livro. E a seção 1.4 conclui o capítulo revisando rapidamente diversos pré-requisitos. Na seção aqui 1.1, ele vai dar uma explicação mais ou menos sobre o que é o 2D e o 3D, tá? Então a gente vai pular isso daqui, como eu coloquei o link na descrição, se você quiser ler, aí você dá uma olhada. Mas eu vou vir direto aqui para o 1.2, que é o espaço cartesiano 2D. Porque é literalmente isso que é feito o cenário do Final Fantasy. Mas aí você pensa, mas aqui não é um cenário 3D, né, que a gente está vendo aqui. É e não é ao mesmo tempo no sentido da mecânica do jogo. Porque o cenário, por mais que ele seja 3D, a mecânica do jogo em si ela é regida pela superfície 2D. Né? Porque quando você vai se movimentar pelo cenário, você não se movimenta no espaço tridimensional, você vai se movimentar nas posições 2D. Né? Então, quando você faz a movimentação, você não está fazendo a movimentação como se estivesse movimentando 3D, sim nos 2D. A gente vai ver isso mais no livro aqui, conforme a gente vai dando sequência. Você provavelmente já usou o sistema de coordenadas cartesianas 2D, mesmo que nunca tenha ouvido o termo cartesiano antes. Cartesiano é, na verdade, apenas uma palavra sofisticada para retangular. Se você já olhou plantas baixas de uma casa, usou um mapa de ruas, assistiu uma partida de futebol americano ou jogou xadrez, você já tem alguma experiência com espaços de coordenadas cartesianas 2D. Essa seção apresenta a matemática cartesiana 2D, a matemática das superfícies planas. Aliás, essa seção apresenta a matemática cartesiana 2D, a matemática das superfícies planas. Ela é dividida em 3 subseções principais. 1, 2, 1, que fornece uma introdução suave ao conceito de espaço cartesiano 2D, imaginando uma cidade fictícia chamada Cartésia. A seção 1.22, que generaliza esse conceito para espaços cartesianos 2D arbitrários ou abstratos. Os principais conceitos introduzidos são a origem, o x e o y, né, são eixos, e orientando os eixos em 2D. A seção 1.2 e 1.3 descreve como especificar a localização de um ponto no plano 2D, usando coordenadas cartesianas x e y. Um exemplo da cidade hipotética de Cartésia. Imaginemos uma cidade fictícia chamada Cartésia. Ao projetar as ruas, os urbanistas de Cartésia foram muito criteriosos
como ilustrado no mapa de Cartésia na figura 1.4. Estou aqui na figura 1.4 e a gente tem aqui o mapa da Cartésia, onde a gente tem as ruas, né, aqui, mas pode ser representada por linhas e colunas. Então você tem aqui a norte, o centro, né, o sul, o oeste e o leste. Né? E repara que é literalmente o nosso cenário, né? A superfície do nosso cenário. Repara que como é a mesma coisa. Ó, a gente está visualizando isso como se fosse um cenário 3D, mas as posições do nosso mapa é um sistema 2D cartesiano, e literalmente o que a gente tem aqui. Claro que aqui é só uma simplificação para essa ilustração aqui da cidade hipotética de Cartésia, mas você pode ver que é literalmente o nosso caminho aqui. Né? Como você pode ver no mapa, a Center Street, que é a linha aqui principal, né, atravessa o centro da cidade de leste a oeste. Na verdade, aqui é leste, aqui é oeste. Né? Eu confundi aqui o oeste e oeste. West e west. Em direção todas as ruas leste e oeste, paralelas à Center Street, são nomeadas com base em sua localização ao norte ou ao sul da Center Street e a sua distância da Center Street. Exemplos de ruas que seguem o sentido leste-oeste são a norte terceira, né, terceira Street, e a sul 15 Street, né, que ele está falando aqui da questão dos números, né, que você tem aqui a sul, né, e a norte. As outras ruas de Cartésia correm de norte ao sul, a rua Division corre de norte ao sul, passando pela centro da cidade. Todas as outras ruas norte e sul, paralelas à rua Division, receberam nomes que variam de acordo com a sua localização, como leste ou oeste, e a distância que separa a rua Division. Assim, temos ruas como a rua 5 leste e a rua 22 oeste. A convenção de nomenclatura usada para os planejadores urbanos de Cartésia pode não ser criativa, mas certamente é prática. Mesmo sem olhar no mapa, é fácil encontrar a loja de donuts na esquina norte, a quarta com a norte ou com a segunda com a leste. Também é fácil determinar a distância que você terá que dirigir de um lugar para outro. Por exemplo, para ir daquela loja de donuts até a delegacia e o diretor da delegacia. Você percorreria 7 quarteirões para o sul e 2 quarteirões para o leste. Né? Aqui, essa representação usando o nome das ruas funciona, mas usando linhas e colunas parecida com batalha naval, também seria uma boa simplificação para saber as posições dos endereços. Tá? Espaços e coordenadas 2D arbitrários. Antes da construção de Cartésia, não havia nada além de uma grande área plana de terra. Os planejadores da cidade decidiram arbitrariamente onde seria o centro da cidade, em que a direção as ruas seriam construídas, qual a distância entre elas e assim por diante. Assim, os planejadores da cidade de Cartésia traçaram as ruas da cidade, podendo estabelecer um sistema de coordenadas cartesianos 2D, em qualquer lugar que quisermos. Em um pedaço de papel, um tabuleiro de xadrez, um quadro negro, uma laje de concreto ou um campo de futebol. A figura 1.5 mostra um diagrama de um sistema de coordenadas cartesiano 2D. Então a gente tem aqui o nosso diagrama, né? Você tem aqui as ruas centrais, e aí que está o ponto, porque você tem aqui o eixo X, aqui é o centro, né? Então você tem o eixo X e o eixo Y positivo, e você tem o eixo Y, né? O positivo e o negativo. Assim como aqui no nosso cenário, que a gente teria aqui um hipotético, né? Um X, e seria aqui, vamos supor que aqui fosse o centro, né? Você teria um X aqui positivo, um X negativo, um Y positivo e um Y negativo. Naquele exemplo que a gente tinha aqui, que a gente montou, então, quando a gente quis fazer a rotação, o que a gente falava para ela? A gente vai ter aqui a posição, sei lá, 12 e 1. Quando a gente fizer a rotação, o 12 e 1 vai ter que vir para cá e tal. Mas isso acabou ficando de uma maneira não muito clara para ela, que ela não entende, ela não faz essa abstração de imaginar como que está o cenário. E é muito mais fácil a gente falar que a gente tem o eixo X positivo e o Y positivo, e a gente vai colocar, vai movimentar os eixos, né, usando o sistema cartesiano. Que se eu falo assim, eu quero girar o meu sistema cartesiano de forma que o meu X positivo vá para outra posição, ou seja, meu X positivo vai para o lugar onde está o Y positivo, o Y positivo vai para o lugar do X negativo e assim por diante, fica muito mais fácil. Essa movimentação que eu citei agora do X positivo para o lugar do Y positivo não existe. Existe uma maneira de você calcular a direção
no plano cartesiano, mas eu só estou fazendo uma simplificação para comentar como que a gente estava errando aqui na construção desse cenário e que deu certo aqui depois quando a gente entendeu e passou certo, né, o caminho. Então a gente tem aqui esse diagrama aqui. Conforme ilustrado na figura 1.5, um espaço de coordenadas cartesianos 2D é definido por duas informações. Cada espaço de coordenadas cartesianas bidimensionais tem uma localização especial, chamada origem, que é o centro do sistema de coordenadas. A origem é análoga ao centro da cidade em Cartésia, né, que é o nosso ponto central aqui. Todo espaço cartesiano bidimensional possui duas retas que passam pela origem, cada reta é chamada de eixo e se estende infinitamente em duas direções opostas. Os dois eixos são perpendiculares entre si. Na verdade, não precisam ser, mas a maioria dos sistemas de coordenadas que examinaremos terá eixos perpendiculares. Aqui eles se cruzam, né, teoricamente. Os dois eixos são análogos às ruas entre Division e Cartésia. Em Cartésia, as linhas em grade no diagrama são análogas às demais ruas em Cartésia. Nesse ponto é importante destacar algumas diferenças significativas entre Cartésia e um espaço matemático abstrato 2D, que nada mais é do que o nosso cenário. É um objeto abstrato em 2D. Em Cartésia, a cidade de Cartésia possui limites oficiais. Terrenos fora dos limites da cidade não são considerados parte de Cartésia. Um espaço de coordenadas 2D, no entanto, se estende infinitamente, embora normalmente nos preocupamos apenas com uma pequena área dentro do plano definido pelo espaço de coordenadas. Em teoria, esse plano é ilimitado. Além disso, as estradas de Cartésia percorrem apenas uma certa distância, talvez até os limites da cidade, e depois param. Em contraste, nossos eixos e linhas de grade se estendem potencialmente infinitamente em duas direções. Aqui ele está falando que, por mais que a gente possa ter um limite aqui da posição, matematicamente falando, esse limite não existe, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a 1, 1, né, eu poderia ter aqui um menos 1, 1, por exemplo, menos 1 aqui no caso, né? Seria aqui, na verdade. Porque, matematicamente falando, essa posição existe, né? Então, não há um limite, né? Se eu quisesse referenciar matematicamente uma posição. O limite que eu coloco aqui, né, do meu espaço abstrato é uma abstração. Em Cartésia, as estradas têm espessuras, em contraste, as linhas em um espaço de coordenadas abstrato têm localização e comprimento, possivelmente infinito, mas nenhuma espessura real, né? Aqui ele está falando que, por exemplo, aqui matematicamente você não tem aqui aqui tem 20 centímetros, ou tem 30 centímetros, ou se fosse em pixel, tem 100 pixels ou 200 pixels. Matematicamente falando, isso não é relevante. Para impressão, ou seja, para renderização da peça, isso foi relevante para a gente para ter um tamanho de exibição. Mas não confundir o que a gente precisa fazer para a exibição, né, com o cálculo matemático que isso aqui é feito. Para o cálculo, tanto faz, se é 200, se é 300, né, matematicamente falando, a gente tem só um espaço 2D. Em Cartésia, as estradas têm espessuras, aqui já comentei, né? Tá. Em Cartésia, você só pode dirigir nas estradas, em um espaço de coordenadas abstrato. Todos os pontos do plano de espaço das coordenadas fazem parte do espaço de coordenadas, não apenas as estradas. As linhas de grade são desenhadas apenas como referência. Aqui ele está falando que você aqui você não ocupa só as linhas, né, porque você poderia referenciar. Eu poderia referenciar um ponto dentro, né, de qualquer ponto dentro desse cenário 2D poderia ser usado, né, referenciado matematicamente falando. Na figura 1.5, o eixo horizontal é denominado de eixo negativo. Aqui ele está com x menos eixo, porque como ele está fazendo a tradução automática pelo Google Translate, ele se embanana um pouco nessa questão do negativo, né? Mas aqui é o eixo x negativo, né? Ou o eixo menos x, sei lá. Com o positivo x. Tá vendo? Então está falando aqui o negativo do x e o positivo do x, apontando para a direita, e o eixo vertical é o y negativo com o positivo de y apontando para cima. Esta é a orientação habitual dos eixos de um diagrama. Observe que horizontal e vertical são termos inadequados para muitos espaços bidimensionais que surgem na prática. Por exemplo, imagine um espaço coordenado sobre uma mesa. Ambos os eixos são horizontais e nenhum deles é realmente vertical. Ele está falando aqui, se você estiver visualizando uma figura 2D, por exemplo, você não tem um ponto, né, para calcular o vertical, você visualiza tudo no horizontal, por assim dizer.
Os planejadores urbanos de Cartésia poderiam ter feito o Center Street correr de norte a sul em vez de leste a oeste, ou poderiam tê-lo orientado em um ângulo completamente arbitrário. Por exemplo, Long Island, em Nova York, lembra Cartésia, onde por conveniência as ruas, primeira rua, segunda rua, etc., atravessam a ilha e as avenidas, primeira avenida, segunda avenida, correm ao longo do seu eixo longo. A orientação geográfica do eixo longo da ilha é um resultado arbitrário da natureza. Da mesma forma, somos livres para orientar nossos eixos da maneira que for conveniente para nós. Também devemos decidir para qual eixo, qual direção consideremos positiva. Por exemplo, ao trabalhar com imagens em uma tela de computador, é costume usar o sistema de coordenadas mostrado na figura 1.6. Observe que a origem está no canto superior esquerdo. X positivo aponta para a direita e Y positivo aponta para baixo em vez de para cima. E aqui está a figura. Se eu tivesse uma imagem no computador, repara que eu tenho aqui o meu ponto zero, ficou aqui na ponta, no que seria, com muitas aspas, a 1. Então você tem o X positivo aqui, você tem o Y positivo aqui. E o negativo, ele está em outra posição aqui, mas aqui não é tão relevante para a gente, porque é só um exemplo dessa perspectiva 2D plana assim. Infelizmente, quando Cartésia estava sendo planejada, os únicos cartógrafos estavam na cidade vizinha de Dislexia. O funcionário de nível inferior, que enviou o contrato para a licitação, negligenciou o fato de que os cartógrafos dislexos tinham a mesma probabilidade de desenhar seus mapas com o norte apontando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Embora ele sempre traçasse a linha leste-oeste em ângulos retos, como a linha norte-sul, ele frequentemente invertia as direções leste-oeste. Quando seu chefe percebeu que o trabalho havia sido concedido ao menor lance, que por acaso morava em dislexia, muitas horas foram gastas em reuniões do comitê, tentando descobrir o que fazer. A papelada havia sido feita, a ordem de compra havia sido emitida, e sendo as burocracias o que são, seria muito caro e demorado cancelar o pedido. Mesmo assim, ninguém tinha ideia do que o cartógrafo entregaria. Um comitê foi formado às pressas. O comitê decidiu rapidamente que havia apenas 8 orientações possíveis que o cartógrafo poderia fornecer, mostradas na figura 1.7. No melhor dos mundos possíveis, ele entregaria um mapa orientado como mostrado no retângulo superior esquerdo, com o norte apontando para o topo da página e o leste para a direita, que é o que as pessoas geralmente esperam. Um subcomitê formado para a tarefa decidiu chamar isso de orientação normal. Aqui ele vai depois entrar explicação nos outros formatos, que ele fala aqui sobre os tipos de orientação que você poderia fazer diferente dos seus eixos. Que se aqui ele colocou o eixo, ou a origem do eixo aqui na ponta, você tem outras posições que você poderia colocar. As diferenciações aqui é onde estão o positivo e o negativo. Porque se você pensar, você tem o norte, sul, leste e oeste, não seriam só 4? Sim, mas você tem que considerar que você tem o eixo positivo e o eixo negativo. Então você tem norte, sul, leste e oeste positivo, norte, sul, leste e oeste negativo. Para mim, por nosso contexto, vai sempre fazer sentido manter a origem no zero, e não mover a origem em outro ponto, apesar de ser possível matematicamente falando. Eu vou adiantar um pouco, vou descer essas outras expressões, porque aqui ele só está explicando ele está conceituando muito bem esse raciocínio de você ter o negativo e o positivo do eixo. 1.3.2, especificando localizações em 2D usando coordenadas cartesianas. Isso aqui foi muito importante para eu conseguir passar as instruções para ela. Porque lembra, se vocês olharem nos outros vídeos, a gente fazia muito isso. Posição 14,5, posição 4,4. E referenciando isso aqui matematicamente faz muito mais sentido. Aqui ele colocou o zero aqui na ponta. Então você tem aqui o eixo X, tá vendo? O X positivo e o X negativo, a origem aqui, o Y positivo e o Y negativo. Então você repara que aqui, desse ponto aqui que ele marcou, você tem o ponto X alguma coisa, Y alguma coisa, para você referenciar uma posição dentro ali daquele cara. Claro que essa posição aqui vai ser referenciada pela origem, porque se o 0, 0 está aqui, essa posição é diferente do que se o 0, 0 tivesse aqui na ponta. Para o nosso cenário, a gente não colocou a origem aqui, a origem está no 0, 0, mas é importante entender essa questão da conceituação, da onde está o ponto da origem, até para ele conseguir entender a movimentação e aonde são as posições. Vamos lá. Um espaço de coordenadas é uma estrutura para especificar a localização precisamente. Um cavaleiro de Cartésia poderia, se quisesse, dizer à sua amada onde encontrá-lo para jantar. Por exemplo, consultar o mapa na figura 1.4 e dizer: encontro você na esquina tal. Observe que ele especifica duas coordenadas, uma na dimensão horizontal
e ou uma na dimensão vertical. Se quiser ser conciso, poderia abreviar, né, e dizer a sua amada de forma um tanto enigmática. Encontro você as 2.4. Aqui ele está usando uma referência de vetor, né, que linha 2, coluna 4. O par ordenado 2,4 é um exemplo do que chamamos de coordenadas cartesianas. Em 2D, dois números são usados para especificar uma localização. O fato de usarmos dois números para descrever a localização de um ponto é a razão pela qual ele é chamado de bidimensional. Em 3D, usaremos três números. A primeira coordenada, a 2, no nosso exemplo 2,4, é chamada de x negativo, e a segunda coordenada, a 4, no nosso exemplo, é chamada de y negativo. Até a gente olhando aqui, a nossa posição que a gente estava chamando aqui no nosso primeiro cenário, nada mais é do que o endereço dela, né? Se fosse um vetor. Então aqui 1, a 2, 3, a por aí vai. Né? A gente aqui não tem a 0, 0 listada aqui como se fosse um número, mas ela existe. Né? Teoricamente, o eixo 6, 6 aqui é o nosso central. Né? Então seria aqui no meio, seria a origem, né, do 0, 0. Então imagina uma linha que não existe aqui. Então imagina que aqui, ó, essa linha aqui. Eu queria fazer aqui uma linha que ele não vai deixar fazer, né? Imagina que essa linha aqui, ó, seria a minha y positiva, né? Essa aqui é a minha x positiva, certo? Essa aqui é a minha y negativa e essa aqui é a minha x negativa. Né? Então aqui, se eu tenho aqui a minha x y positiva e aqui a minha x positiva, aqui na verdade a 5,7 ela seria a 1 positivo, né? A x1 positivo, y1 positivo. E aqui, se aqui então é meu centro, aqui seria o quê? Aqui seria a minha 1 também, mas aqui seria a minha 1x negativo e 1y negativo. Não, tá errado, tá vendo? Eu confundo. É porque o negativo dele seria aqui, na verdade. Né? Já que eu estou no outro lado. Percebe como é importante entender o conceito? Porque aí a gente sabe exatamente, visualmente, para o jogador que está visualizando a tela, faz sentido ter essas posições que ele pode visualizar, mas matematicamente falando, as posições são outras. Isso porque eu estou considerando a origem aqui, no 6,6. Se a minha origem fosse aqui, no 1,1, aí o meu cálculo muda, mas seria tudo negativo. Porque essa aqui é a minha x positivo e aqui é a minha y negativo. Né? E se meu eixo fosse aqui, por exemplo, a minha origem fosse aqui? Então eu tenho aqui meu y positivo e aqui o meu x negativo. Entendeu? Então isso é o cenário que a gente conseguiu montar, só foi possível por esse entendimento, para me passar no prompt. Olha, meu ponto de origem é tal lugar, vai ter tal situação, e por aí vai. Aí para ele conseguir fazer a inclinação, conseguir fazer movimentação, etc. Inclusive aqui em cima a gente colocou os graus, tá vendo? Por rotação e a inclinação. E a quantidade de graus que ele tem. E eu posso fazer o cálculo aqui, né, para fazer o clique, por assim dizer. Uma questão sobre o clique, né, quando eu faço aqui a seleção, porque por mais que eu tenha aqui a posição correta do plano cartesiano, eu ainda referencio o que faz sentido para o usuário. Né? Porque por mais que tenha um cálculo matemático por trás, eu quero que os usuários também entendam onde que é aquela posição. Porque vamos supor que eu use esse cenário não só para Final Fantasy, vou fazer um jogo de dama, vou fazer um jogo de xadrez. Então, eu não posso falar para o cara qual é a posição do plano cartesiano x e y positivo e negativo que você quer. O cara não vai. Mas é muito mais fácil falar para ele qual linha e coluna que você quer. E eu tenho uma referência disso no plano cartesiano também. Vamos lá. Analogamente, os nomes das ruas em Cartésia, cada uma de suas coordenadas especifica em que lado da origem o ponto está, em que distância o ponto está de origem nessa direção. Mais precisamente, cada coordenada é a distância sinalizada, ou seja, positiva em uma direção e negativa na outra, a um dos eixos, medida ao longo de uma linha paralela ao outro eixo. Essencialmente, usamos coordenadas positivas para as ruas leste e norte e coordenadas negativas para as ruas sul e oeste, conforme mostrado na figura 1.8. A x negativa designa a distância sinalizada ao ponto y negativo, medido ao longo de uma linha paralela ao eixo x negativo.
Da mesma forma, a coordenada y negativa designa a distância sinalizada do ponto ao eixo x negativo, medida ao longo de uma linha paralela ao eixo y negativo. Né? Bem difícil de ler com essa grafia errada ali que a outra a gente colocou. E aqui a gente tem um exemplo bem mais específico. Tá vendo? Então a origem aqui no ponto 0, né? Então tá vendo y negativo e aqui o x positivo. Tá? Então esse ponto aqui que a gente tem, ó, repara que ponto é esse aqui? É o 5 positivo e o 1 negativo. 1 de quem? Do y, ó, o y negativo aqui, ó. Tá vendo? Naquele nosso raciocínio, né, de linhas e colunas, não seria o 5 menos 1. Aqui seria, sei lá, a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seria a linha 11, coluna 8. Para o usuário que está visualizando, matematicamente falando, com o ponto de origem no 0, 0, a gente está falando do ponto x5, y menos 1. Tá vendo? E aqui nesse item aqui, ó, nesse ponto, é o x0, né, o que eu estou aqui, ó, no x0, e a menos 4 de y. Vamos para o outro lado aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, menos 2, 2. Por que menos 2? Porque eu estou na linha negativa de x, tá vendo? E no positivo de y. Tá vendo? Y e o x. Tá vendo só? Então, isso daqui é tudo que a gente precisaria fazer para saber como montar o cenário. A perspectiva 3D que a gente está vendo aqui é mais visual, né? Porque a gente não tem um ponto aqui que vai ser referenciado no espaço 3D, que eu poderia ter aqui uma matriz para cima. Só que na mecânica do jogo isso não acontece. Você vai ter elementos aqui que vão estar aqui para cima, mas são puramente estéticos, não são da lógica. Na lógica, a gente só se movimenta aqui no nosso cenário, que a gente tem aqui um plano 2D. Né? É literalmente aqui nas nossas posições. Tá vendo? Putz, isso aqui eu fiquei tão frustrado, porque tipo assim, isso aqui é pura matemática e eu não conhecia o conceito. Eu poderia até conseguir fazer uma abstração de alguma forma, tanto que a gente conseguiu montar isso daqui sem ter esse conhecimento, mas a gente perdeu muito tempo, brigou com a inteligência artificial, pô, você não está fazendo direito, quando na verdade a gente não entendia o conceito. Tendo esse conceito, fica muito mais fácil da gente conseguir entender. Vamos fazer uma brincadeira aqui com o nosso amigo aqui do matemática. Deixa eu só mexer aqui nas instruções. Deixa eu só colocar um negócio aqui. Sistema cartesiano 2D e... Não, vou colocar separado. Sistema cartesiano 3D. Vou estudar matemática nesse projeto em específico. Claro que antes chegamos isso, provavelmente vou precisar repassar alguns momentos com frações, postagens, etc. Ou às vezes vou só te pedir para montar sistemas interativos de compreensão de conceitos. Tá? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, ó, no ChatGPT. Vou falar assim, ó, crie um modelo interativo para eu estudar conceitos do sistema cartesiano 2D. Nesse modelo interativo, eu verei um espaço 2D abstrato com a origem 0, 0 no centro e as linhas do eixo X e Y em uma cor diferenciada.
Todas as outras posições do sistema cartesiano serão interativas, aonde quando eu clicar em uma delas, ela acende, mostrando o nome do, aí entre aspas, endereço dela. Por exemplo, 2 menos 2, 4 menos 4, 0, etc. Uma vez clicado, mesmo que eu clique em outro, não é necessário apagar a outra anteriormente clicada. Certo? Além disso, para uma visualização mais abstrata comum, abaixo da coordenada, também escreva a posição linha coluna referencial da peça do cenário como um todo, ignorando a coordenada real do sistema cartesiano. Exemplo: coluna linha 2, coluna 4, linha 3, coluna 3, como se fosse uma batalha naval, como se fosse coordenadas de uma batalha naval. A ideia é usar um comparativo para vermos a localização do ponto no sistema cartesiano 2D e o nome humano simples, linha, coluna da posição. Nas linhas dos eixos x e y, positivo e negativo, é interessante que seja visível as letras e o sinal. Vamos ver se ele consegue fazer. Aqui a gente não vai usar isso aqui para... É ruim que ele não fez interativo, né? Ele tá fazendo o código aqui meio que a bel prazer dele. Eu vou fazer uma no Cloud também. Essa semana teve o lançamento do novos Cloud, né? Tem o Cloud 4 e o Ops 4. Eu nem vou entrar muito no mérito dos novos modelos que saíram. Teve a Google I.O. também, que teve o Julius que eles lançaram. Porque virou isso, né? Aí a Cloud lançou o 4, Sonnet 4. Aí semana que vem a OpenAI lança mais um. E fica nesse ciclo, né? Sempre uma nova inteligência artificial que é incrível, que muda tudo. Eu estava vendo um vídeo na internet de 3 meses atrás, quando o Grok lançou o XAI. Nossa, agora mudou tudo, agora vai ficar tudo melhor. 3 meses atrás, quem usa o XAI hoje em dia? Bem, então nem vou entrar muito na empolgação dessas. É bom, claro que é, mas vamos focar em produzir do que ficar aí nessa masturbação desses lançamentos. Vou mandar aqui o Cloud fazer, que eu tenho certeza que o Cloud vai conseguir montar aqui do lado interativo. Eu não quero copiar o código e colocar em um arquivo e tal.
Tá guardando o pensamento e já volta. Deixa eu pegar aqui o ChatGPT. Que ele quis montar o código, né? Em vez de eu... Mas enfim, vou copiar aqui o código. Vamos ver aqui como se deu certo. Se deu certo, né? Vamos chamar aqui de Cartesia. .html. Escolar aqui. Teoricamente era para ser um código até simples de fazer, porque não tem movimentação, não tem nada, né? Ficou feio, né? Mas dá para ter uma ideia aqui, ó. Então a gente tem o centro, né? Então tem o X positivo. Eu não consigo ver as letras, né? Não dá para ver. Não vejo as letras. Mas você pode ver que eu tenho o X positivo e o Y positivo. O Y é negativo e o X negativo. Vamos clicar aqui numa... Nossa, ele fez pequenininho. Ó, aqui é o ponto, aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Melhorou. Ó, tá vendo? O ponto 3,3, ou seja, Y3, X3, Y3. Mas é linha 3, coluna 9. Tá vendo a diferença? Essa daqui do lado, ó. Tá vendo? 4,3, tá para XY, né? Linha 3, coluna 10. Aqui é a posição 5,3. É a linha 3, coluna 11. Repara como fazer a referência aqui do humano simples, né? Da linha é totalmente diferente da posição no espaço 2D abstrato matemático. Né? Vamos pegar aqui o negativo, ó. Aqui há menos 5x, 3 positivo do y, né? Se eu pegar aqui no mesmo cara, ó, aqui na verdade é 5 negativo, né? E a menos 3 negativo do y. Perceba que o raciocínio matemático, por mais que seja de certa forma mais complexo de a gente ter que estudar e assimilar, depois que você assimila a informação, todo o desenho, todo o mapa, toda a perspectiva do que tem que ser feito aqui no 2D e no cenário, na verdade, fica muito mais compreensivo, né, da gente entender e aplicar alguma solução. E aqui o 00, linha 6, coluna 6. Olha só, linha 6, coluna 6 não é o... Olha só, não é com o nosso centro aqui, né, que é o que a gente estava vendo aqui também. Vamos ver o que a dona Cláudia aqui fez. O da Cláudia ficou bem melhor, ó. Ele fez um negócio bem mais bonito, né? O do ChatGPT funcionou, né? Mas aqui eu estou conseguindo pelo menos ver o negócio mais bonito e precisei dar zoom. Né? Então eu tenho aqui, ó, o X mais e o Y mais, né? E o negativo, o X é negativo. Eu só não entendi porque que ele fez... ele fez o X de uma cor e o Y de uma cor. Ele poderia ter feito o sinal de uma outra cor, né? Vamos lá. Vamos vir aqui nesse cara aqui, ó. Putz, ficou muito melhor, hein? Esse aqui que o Cloud fez, né? Então, menos 5. Mas... tem um bugzinho aqui no hover, né? Mas não é nada demais. Olha lá, linha 4, coluna 6. Né? Vamos vir aqui. Vou deixar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu tinha que ter clicado nesse, na verdade. 5, 7. Ó, tá vendo? Menos 5, 7. E aqui o mais 5, 7. É a mesma posição, né? Só que aqui eu estou usando o positivo e o negativo. Ó, 0, 1. Né? Nossa, esse aqui do Cloud ficou bem mais bonitinho. Ele faz um negócio mais bonito, né? Para a gente poder estar visualizando. Então, ou seja, dentro ali do nosso... Vou até copiar isso aqui. E vou substituir aqui do ChatGPT. Não ficou ruim. Ficou até... Funciona, né? Não tá feio. Mas o do Cloud, tem em comparação de... qualidade de visualização, né? Então aqui vai ser a nossa... A 1, por exemplo, aqui, ó, é a menos 10 do X e a 10 do Y. Tá vendo aqui na ponta? 10, 10. Isso porque o meu ponto de origem está aqui, né? Se meu ponto de origem estivesse em outro local, por exemplo, estivesse aqui, aí toda a posição também estaria diferente. E será que eu posso fazer isso?
Vamos ver se ele consegue fazer um negócio aqui. Ficou bom. Mas quero adicionar uma complexidade. O eixo, o ponto central. Eu mostrei até usar assim, 00 vetor. Eu poder arrastá-lo para mudar o ponto de origem. E, consequentemente, todas as posições clicadas seriam recalculadas o nome da posição dela. Consequentemente, os pontos futuros clicados no futuro levará em consideração a nova posição do ponto de origem. Outros ajustes menores: aumentar o tamanho da fonte dos textos e usar uma fonte cursiva. Não é que eu quero arrastar o ponto 00 para poder, conforme eu arrasto, ele recalcula a posição, só para a gente ver, né, essas questões aqui. Agora, duas coisas que me chamam muita atenção. Uma eu já comentei com vocês, né, que é a falta que tem no Brasil do ensino matemático. Porque, por exemplo, eu no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, com certeza teve isso como matéria, mas de uma maneira muito básica ou rápida, que mal deu para assimilar a informação. Eu sou formado em análise de sistemas e na faculdade com certeza teve alguma coisa envolvendo isso, só que com apenas fundamentos com vetores. Né? Nem estou dizendo de vetores em programação, mas estou dizendo assim, soma e multiplicação de vetores e matrizes, mas sem aplicá-los ao sistema cartesiano. Né? Como você trabalha com banco de dados relacionais, é normal você lidar com vetores, com matrizes, né? Então você vai multiplicar matrizes, mas você vê ali o cálculo só da matriz, mas você não tem a aplicação daquilo no sistema 2D. Né? Tanto que você vê, mesmo assim, mesmo com formado, eu me carei, eu não conhecia o sistema cartesiano como deveria. E provavelmente em outros contextos de realidades, isso aqui foi algo muito básico e primário. Né? E a maioria das pessoas não tem essa noção, essa compreensão. Né? E eu entendo que até esse conceito básico que a gente fez aqui do ponto X e do eixo X e do eixo Y já é um negócio assim, tipo, nossa, que complexo, que difícil, né? E deveria ser algo básico. Né? Infelizmente, a educação no Brasil é muito ruim. E nem é uma questão, tipo assim, o ensino público é ruim, é cultural, porque as pessoas não têm não há no Brasil essa cultura, né, do ensino matemático, e é uma coisa que faz sentido, ainda mais hoje em dia. Não à toa que aqui no Brasil tem muito hype sobre inteligência artificial, como se, nossa, é a maior descoberta da humanidade dos últimos anos, a inteligência artificial, e não. A inteligência artificial, esses modelos que existem, nada mais é do que um grande sistema de probabilidade, que usa literalmente álgebra para fazer essas performances que ele tem. A grande revolução que foi feita com a inteligência artificial não é a inteligência artificial em si, e sim o acesso à inteligência artificial, que ficou mais barato. Né? Mas o sistema por trás da coisa não é algo novo. Né? Enfim, vamos ver aqui se ele conseguiu fazer as alterações. Está fazendo ainda. Que aí eu vou poder arrastar o ponto 0 aqui. Quando eu arrastar o ponto 0, os nossos itens vão recalcular a posição. Só para a gente bater igual ele propõe aqui, né? Por exemplo, aqui, se o eixo 0 vai estar aqui, né? O nosso item, né? Nossas posições mudam. Por isso que ele fala aqui que é infinita
as posições. Porque se eu tenho o eixo 0 aqui, a minha posição, né, até aqui mesmo, a minha posição máxima aqui, ó, por exemplo, é a 10, 1. Agora, se o meu eixo 0, por exemplo, foi arrastado para cá, eu não vou ter mais o 10, 1, eu vou ter muito mais 10 aqui, para mim poder fazer, né, as minhas posições. Então acaba sendo muito... faz muito sentido, né? É muito lógico você pensar que no sistema matemático é infinito as posições que você pode ter. Por algum tipo de contexto a gente tem que delimitar, porque a gente precisa, né? Mas o eixo 0 é que vai determinar o limite, né, por assim dizer, da nossa base, e a gente pode arrastar para cá. Terminou, meu filho? Ele aumentou as fontes ali, beleza. Vamos clicar. Eu falei cursiva, ele usou uma fonte, sei lá, mas enfim. Beleza, menos 4. Menos 4, 5, beleza, tá certo, beleza. Vamos arrastar agora, eu vou pegar o 0. Olha, ele fez até com o íconezinho aqui, vamos arrastar. Olha, ficou show. Ficou excelente. Vamos copiar aqui. Vamos atualizar aqui o nosso cara. Legal, terminei o sistema aqui. Vamos clicar aqui na 1, ó. Né, na 1 humana, né? Porque é o ponto menos 10, 10. E aí, se eu arrastar o origem 0, vamos trazer ele para cá. Ela vira o 0, 2. E aí que tal? Tem um ponto agora que não existia antes, ó, que é o 20 menos 18, que só existe porque eu mudei ali a posição do 0, 0. Né? Eu vou trazer para cá agora. Esse ponto aqui mudou. Tá vendo? Isso aqui ficou muito interessante, né? E faz a gente até pensar sobre várias outras coisas, né? De possibilidades que a gente tem de criação de jogos, né? Pensando na posição, pensando em... Ó, aqui virou 11, 11 agora. Se eu trazer para cá, ele vai... 22, 22? Não, né? O cálculo exponencial não vai ser feito dessa forma. É 12, 12, Então andei um vértice. Ele não dobra, né? Só adiciona mais um. Ó, aqui ficou 6 aqui, beleza. Já clicado aqui, porque que... tem um bugzinho aqui, parece que quando você arrasta pra cá o cara, ele apaga um. Olha lá. Mas não é nada que a gente precisa nem corrigir, porque é só pra gente brincar e eu passar esse conceito, né, do plano cartesiano e como que ele funciona. Bom, vamos voltar aqui pro nosso texto. Né? Tudo pra gente brincar por causa desse cara aqui. Vamos lá. A figura 1.9 vários pontos, mostra vários pontos de suas coordenadas cartesianas. Observe que os pontos à esquerda do eixo y negativo têm negativo e valores x positivos, e aqueles à direita do y negativo têm valores x positivo. É aquele que a gente já tinha visto ali, né? Vou até pular essa parte aqui. Vamos para 1.3, espaço cartesiano 3D. As sessões anteriores explicaram como o sistema de coordenadas cartesianas funciona em 2D. Agora é hora de deixar o mundo 2D plano e pensar no espaço 3D. Eu vou adiantar aqui as coisas, vou descer um pouquinho, porque você tem agora aqui, ó, vai ter o eixo Z, né? Vou descer aqui, como falei, tem os itens, eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo, para a gente ver isso daqui, ó, que aqui a gente começa já a ver no plano matemático o nosso cenário de Final Fantasy. Você pode ver que isso daqui é exatamente o nosso, que eu fechei ali a página, né? Mas é exatamente o nosso cenário que a gente tem aqui, né? Então perceba que é literalmente o que a gente estava querendo fazer. E repara que, qual foi o meu erro? O meu erro foi supor que esse tipo de cenário, esse seria o X, esse seria o Y, e esse que sobe seria o Z. Só que na conceituação do sistema cartesiano,
você tem aqui o ângulo positivo. Então você tem o x, o y, né? E o z para lá. Aqui, igual no nosso caso aqui, né? O x e o y. O z seria aquele que subiria aqui. Mas aí outro tipo de coisa, né? Eu vou deixar isso aqui, que a gente vai fazer um 3D. Igual ele está aqui, ó. Em 3D, precisamos de 3 eixos para estabelecer um sistema de coordenadas. Os 2 primeiros eixos são chamados de x negativo e y negativo, assim como em 2D. No entanto, não é exato dizer que são os mesmos que os eixos 2D, mas sobre isso depois. Chegamos ao terceiro eixo, previsivelmente, que é o eixo de z negativo. Normalmente, configuramos tudo de forma que todos os eixos sejam perpendiculares entre si, ou seja, cada um seja perpendicular aos outros. Figura 1.10 mostra um exemplo de um espaço de coordenadas tridimensional, que é o que a gente tem aqui. Conforme discutido na seção 1.2.2, é comum em 2D para x positivo apontar para a direção y positivo, para apontar para cima, ou às vezes o y positivo pode apontar para baixo. Mas em ambos os casos, o x negativo é horizontal e o y eixo vertical. Essas convenções em 2D estão bastante padronizadas. Em 3D, no entanto, as convenções para disposições dos eixos em diagramas e a distribuição dos eixos a dimensões físicas, esquerda, direita, em cima e embaixo, frente e trás, não são muito padronizadas. Diferentes autores e áreas de estudo têm convenções diferentes. A seção 134 discute as convenções usadas nesse livro. Tá? Ele vai fazer algumas explicações aqui sobre os eixos e tudo mais. E aqui que tá, especificando os locais em 3D. Em 3D, os pontos especificados usando 3 números x, y e z, que fornecem a distância assinada para os yz e xz e xy planos, respectivamente. Essa distância é medida ao longo de uma linha paralela ao eixo. Por exemplo, o x, valor negativo, o valor de x negativo é a distância assinada para o xyz plano, medida ao longo de uma linha paralela ao eixo x negativo. Não se deixe confundir por essa definição. Precisa de como os pontos em 3D são localizados. É uma extensão direta do processo 2D, como mostrado na figura 1.1. Ele está falando aqui que não muda muita coisa da lógica de localização de pontos do 2D. A diferença é que você vai ter uma terceira posição, que seria a posição do Z, né? Espaços de coordenadas para destros e canhotos. Aqui eu achei interessante porque você vai ter que considerar ou se você está fazendo a movimentação para destro ou para canhoto, né? Porque se você for destro, você vai ter o dedão para cá, que seria o x positivo, diferente de quando você for para esse aqui é o canhoto, né? Com o x, o dedão apontando para o x positivo. Se você não for canhoto, for destro, né? Você repara que o x positivo está para o outro lado. Inclusive, naquele sistema de rotação lá do cenário que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu fazer rotação, que a gente só falou para ele, olha, a rotação que você tem que fazer é se baseando na rotação de destro e canhoto. Então perceba aqui, ó, que o meu x ele vai andando, né, até chegar no outro lado. Né? Não aqui que ele fez essa movimentação, mas só para explicar para a inteligência artificial que a gente queria fazer. Tá vendo? A movimentação aqui, ó. E aqui temos já um princípio de lógica, já, ó, como você pode ver, em um sistema de coordenadas canhotos, a rotação positiva gira no sentido horário, quando vista da extremidade positiva do eixo, enquanto em um sistema de coordenadas destro, a rotação positiva gira no sentido anti-horário. A tabela 1.1 mostra o que acontece quando aplicamos essa regra geral ao caso específico dos eixos cardeais, né? Então tem aqui como que funciona a movimentação. Sabe o que é isso aqui? É o que fez aquilo funcionar. Aquilo o quê? A nossa rotação. Funcionar como uma peça como um todo. Perceba que o entendimento de um conceito permitiu que a gente aplicasse a inteligência artificial para conseguir fazer a rotação da maneira correta. E deu certo, né? Tá funcionando aqui o giro. Deixa eu voltar para aquele nosso amigo aqui. Aliás, deixa eu copiar esse código. Para mim não ter que ficar entrando toda hora aqui para pegar isso aqui. Eu vou chamar ele de... Eu já tenho um Cloud aqui, né?
Vamos ver como que era o Cloud antigo. Depois a gente atualiza o código dele. Nossa senhora, olha só. O que a falta de um conceito faz. A gente saiu disso para isso. Olha como faz diferença você entender o conceito que você quer pedir para a inteligência artificial fazer. Faz muita diferença. Legal? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Deixa eu só ver que se a gente vai. Já vou pedir uma coisa para ele. Qualquer sistema de coordenadas canhoto pode ser transformado em um sistema de coordenadas destro ou vice-versa. A maneira mais simples de fazer isso é trocando as extremidades positivas e negativas em um eixo. Observe que, se invertermos dois eixos, é o mesmo que girar o espaço de coordenadas 180 graus em torno do terceiro eixo, o que não altera a destreza do espaço de coordenadas dessa maneira. Outra maneira é alterar a destreza de um sistema de coordenadas e trocar dois eixos, né? Aí tem algumas convenções importantes, tal. Ó, aqui tem algumas questões aqui sobre convenção de sistema de coordenadas. Inclusive, esse sistema de coordenadas é o mesmo que é utilizado em 3D Max, Blender e Unity 3D. E aqui a gente tem, aliás, vai começar a entrar aqui em algumas coisas já de matemática, né? Então temos aqui diversos. Nesse livro dedicaremos bastante tempo ao material crucial, muitas vezes é relegado a uma apresentação concisa e escondida em um apêndice nos livros que consideram um pré-requisito. Também devemos pressupor um nível diferente de zero de conhecimento matemático por parte do leitor. Caso contrário, cada livro não passaria de uma revisão dos primeiros princípios. Por isso, também temos nossa apresentação concisa de alguns pré-requisitos. Nessa sessão, apresentaremos alguns conhecimentos matemáticos com os quais a maioria dos leitores provavelmente está familiarizada, mas que pode precisar de uma rápida atualização. Notação de soma e produto. A notação é uma forma abreviada de escrever a soma de uma lista de coisas. É como um laço matemático for. Vejamos um exemplo. Aí tem aqui a expressão matemática, né, de notação em soma. Aí vai falar aqui que a variável i é conhecida como variável de índice. As expressões acima e abaixo do símbolo de soma nos dizem quantas vezes executar nosso loop e quais valores usar para i durante cada interação. Nesse caso, i contará de 1 a 6. Para executar nosso loop, inseremos o índice por todos os valores especificados pelas condições de controle. Para cada iteração, avaliamos a expressão do lado direito da notação da soma, substituindo o valor apropriado para a variável de índice e adicionamos isso à nossa soma. Então tem aqui o 6, tá vendo? Aí, né, literalmente como se fosse um for mesmo, né? E aqui ele vai fazendo todas as 6 vezes aqui daquela soma. A notação de soma também é conhecida como notação sigma, porque aquele símbolo interessante que aparece um E é a versão maiúscula da letra grega sigma. Uma notação semelhante é usada quando tomamos o produto de uma série de valores, apenas usando o símbolo de um 2 ali, que é a versão maiúscula da letra do π. Né? Então a gente tem aqui, ó, e aí vai falar sobre notação de intervalo. Bom, vamos por partes que entramos aqui em bastante coisa. Aqui é interessante que quando você vai fazer todas as questões envolvendo soma, multiplicação de vetores, né? E o que é um vetor aqui no nosso contexto? Nada mais é do que as nossas posições. Então quando eu falo aqui que a minha posição aqui 5, 8, nada mais é que um vetor de posições, né? Dentro do sistema cartesiano aqui do nosso modelo abstrato 2D. Né? Então imagina que eu vou fazer um cálculo que seja, eu quero somar o menos 4 e menos 2 com 5 e 8, ou multiplicar, etc. Operações matemáticas, né? E se eu quisesse calcular qual é a distância que eu tenho desse ponto para esse ponto. Então a gente vai começar a entrar em algumas questões envolvendo matemática mais pura e simples, por assim dizer, para fazer esses tipos de respostas. E você pode pensar, pô, mas para que isso vai ser importante para o jogo? Imagina que são 2 personagens aqui, né, um personagem A e um personagem B, e cada personagem pode movimentar 5 quadrados, né, ou 5 posições. Como é que eu sei a distância desse ponto para esse ponto? Eu posso ir olhando aqui e fazer um cálculo assim, tipo, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
até de um chegar para o outro. Tá, mas matematicamente falando, como é que eu vou fazer essa conta? Tem um cálculo para isso, a gente vai precisar desse cálculo, né? Inclusive levando em consideração, né, a posição que está os meus eixos aqui. Porque se eu tiver aqui, por exemplo, apesar que para esse tipo de exemplo não, né? Porque meu eixo pode estar onde for. Se os meus pontos continuam iguais, a distância entre eles é a mesma, né? Não importa se meu eixo está aqui, a distância daqui para cá é a mesma. Se meu eixo estiver aqui, a distância daqui para cá é a mesma. Muda a posição, mas a distância é a mesma. A distância só muda se, por exemplo, esse cara estivesse aqui, na verdade, e não aqui, né? Enfim, vamos complicar a vida do Cláudio aqui, que eu vou falar para ele fazer o seguinte. Vou falar aqui para ele que ficou ótimo. Ficou ótimo. Existe alguma maneira de termos esse nosso modelo, mas agora com uma perspectiva 3D, também com o eixo Z? Se não for possível, faça uma nova versão do nosso modelo, mas dessa vez não clicável, e sim terá uma seção com 3 campos que representam a posição X, Y e Z, e ao informar esses valores e clicar em um botão, a respectiva posição acende e com o texto da coordenada dela. Não é mais necessário ter o nome da minha coluna humana simples. Vamos ver se ele consegue fazer de alguma forma criativa aqui, para a gente ter o ponto Z ali. Ele está pensando, deixa ele pensando lá. Tem um vídeo aqui que aquele cara aqui que eu mostrei para vocês, ele também recomendou muito esse vídeo. Na verdade, esse canal do Jave DX9, onde ele fala bastante conceitos interessantes sobre matemática e plano cartesiano. Vamos dar uma olhada aqui. The furthest distance of objects that we can see will be defined by this plane at the back, which I'm going to call Z far. Now you might assume that means we're so in this case our Z far minus our Z near is equal to 9. So we want to take our point and divide it by 9. Enfim, ele vai passar por vários conceitos de matrizes, de posicionamentos. Aqui ele está fazendo tá vendo? Tá fazendo aqui as matrizes, né? Tá fazendo o cálculo que vai ser aplicado ali para fazer o Z. E tudo isso aqui que ele está fazendo é para quê? Para chegar nisso daqui, ó. And immediately, I think that's perfect. Look at that, a perfect cube projected evenly and nicely onto the screen, rotating smoothly. E é legal porque ele está ensinando aqui a questão toda, o conceito da coisa na matemática. Então, quando ele vai aplicar isso, ele vai ter um conceito. E se ele fosse fazer inteligência artificial, ele conseguiria ter o mesmo resultado. Não precisa escrever, eu quero fazer um cubo girando, que a inteligência artificial vai fazer qualquer maluquice. Se você entende o conceito, você pode passar para ela exatamente o que você quer fazer. E não à toa, quem que a gente tem aqui? X, Y, Z, os conceitos que a gente estava olhando ali, que o cara estava montando, né? Very well be inside the cube at this location. Enfim, é um canal bem interessante, né? Eu vou deixar aqui na descrição também. É bem legal, mas esse livro aqui para mim é o mais incrível aqui do que a gente viu. Bom, o vídeo já está ficando com 1h15. Eu nem vou entrar muito aqui vou deixar para o próximo vídeo a gente falar sobre as notas, sobre esses cálculos aqui. Só adiantando algumas coisas. Tem aqui as notações, né? A gente vai fazer bastante coisa envolvendo esses cálculos, tá vendo? Ângulos, graus e radianos aqui dos nossos eixos, tá vendo? A gente vai entrar em todo isso daqui, ó. Tem alguns cálculos aqui de graus, etc. Ó. Pura matemática.
E tem alguns exercícios. Ah, isso aqui ficou fácil, né? Dê as coordenadas dos seguintes pontos. Pô, aqui ficou tranquilíssimo, né? Pelo que a gente viu aqui no vídeo, a gente vai conseguir fazer. Mas no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Olha aqui um sistema de coordenadas 3D, ó, que legal. Pô, se o Claude for por essa direção aqui, vai ficar show, hein? Não, eu tenho aqui o X, ó, o Y, né, e aqui o Z, ó. Tá vendo? Tem vários exercícios aqui, ó. Tem um cálculo aqui de pessoas, lugares, ciência, coisas diversas e coisas que você deveria ter aprendido na escola se tivesse prestado atenção. Nossa, isso aqui seria o resumo, né, do que a gente descobriu aqui com esse livro, né? Pessoas, lugares, ciência, coisas diversas e coisas que você deveria ter aprendido na escola se tivesse prestado atenção. A gente aprende na escola, só que a gente não dá nenhuma atenção e a escola também não se preocupa com que você dê atenção para isso, né? E que a gente viu isso aqui na escola, né? E a gente não... Enfim, então a semana que vem a gente continua aqui a nossa série. A gente o vídeo semana que vem vai ser mais chatinho, né? Que a gente vai só se debruçar sobre esses cálculos matemáticos aqui do item 1.4. Vamos ver se ele conseguiu fazer aqui. Você está terminando agora. Legal, tem aqui meu desenho, né? Olha, eu posso rotacionar. Agora, olha só, a gente nem estava fazendo nada relacionado ao Final Fantasy, mas repara que isso aqui, ó, é literalmente a movimentação que a gente queria fazer no cenário, e a gente ficou vídeos e vídeos fazendo. E mesmo sem eu passar a instrução, eu unicamente estudando sobre sistema cartesiano, eu consegui ter o resultado. Olha a diferença que faz você ter um conhecimento. Nossa, e eu falando lá no outro vídeo, não, vou ter que falar com um desenhista para ele me falar sobre perspectiva, não sei o que. Não, é plano cartesiano, olha lá. Ó. Deu certo, vamos fazer nossa brincadeira aqui. Eu quero a posição -5, 4 e 2. Olha lá. Meu, isso aqui ficou ficou muito legal, hein? Ó. Tá legal. Agora eu quero uma 5, 4, 2. Eu só mudei a posição do X ali, né? Um X positivo. Faz sentido, ó. Elas estão ali no mesmo... Uma de frente com a outra aí, ó. Que só mudou, né, a posição do X, tá vendo? O X -5 e o 5 positivo, né? Então, ou seja, ó, tá vendo? O X, o Y, repara que tem como se tivesse uma parede 2D aqui invisível, né? E o Z cuida da profundidade. Vamos brincar agora com Y, vou fazer um Y negativo agora, vou fazer aqui um -5. Olha lá, ela aplicou, ó. Meu, que ficou muito legal isso aqui, hein? Ficou muito legal mesmo. Vou chamar isso aqui do quê? Essa aqui é a Cloud. Vou chamar de Cartesia 3D. Cartesia 3D. Cara, ficou muito legal, né? Se eu colocar um ponto absurdo, sei lá, tipo 50 menos 3 e 5. Ah, tá. O valor máximo é 10. Lá, tá lá embaixo lá.
Depois eu vou fazer uma... Pra gente brincar com isso aqui, vou fazer uma batalha... Uma batalha naval 3D. Nossa, eu posso fazer o girar assim, ó. Tá vendo? Eu tô invertendo o Y, tá vendo? O Y positivo lá em cima, o Y negativo lá embaixo, eu inverti. Eita, acabou meu teclado. Olha lá, agora o Y negativo tá lá em cima. Meu, que legal, hein? Vamos fazer mais um aqui. Vou fazer agora um 5 positivo. Bem legal, né? Enfim, esse livro aqui é... Ó, isso porque a gente tá no capítulo 1, tá? Imagina a quantidade de coisa que vai dar pra gente pegar quando a gente, né, chegar nos outros capítulos aqui, ó. Olha só. Vamos entrar em qualquer um aqui. Vou entrar aqui no item 9.7. Ó. Tá mexendo com polígonos, ó, mexendo com... Esse livro é muito, muito bom. E eu gostei muito desse site. Meu, internet tinha que ser isso aqui, ó. Você tem um assunto, tá ali aquele assunto, o conteúdo daquele assunto. Não tem firula, não tem cadastro, login, pop-up, banner. Não, ó, tá aqui. É engraçado essa capa, né? Que é um monte de criança. Ai. E a gente tendo que aprender esse tipo de coisa. Mas enfim, eu recomendo muito, né, que você possa acessar esse link aqui e se debruçar sobre ele. Agradecer ao mano lá do GitHub, né? Porque graças a ele que eu encontrei esse link, né? Muito bom. Inclusive, deixa eu ver se eu acho o link aqui para vender. Só para ver qual o preço do livro físico. Tá carinho, $85, tá caro, mas vale a pena, viu? Em um outro cenário, talvez eu avalie comprar. Eu tô entrando aqui na minha lista. Oxi. Deu bem. Deixa eu ver como é que eu coloco ele na minha lista aqui. Infelizmente não tem formato em PDF, né? Mas pelo site ali dá pra... se você quiser imprimir e tal, que o cara deu essa liberdade. Você vê, quando o conteúdo é de qualidade, mesmo que você coloque o conteúdo na íntegra, igual ele colocou aqui, você assim se interessa em comprar, porque você vê que é um conteúdo legal. Eu vou seguir aqui o mano que fez a ilustração da capa. Gostei da capa que ele colocou ali, parece um cara bem legal. Trabalhando com ilustração e tal. Bom, pessoal, por hoje é isso. Tá, ficou um vídeo mais longo ali, mas você viu que foi um vídeo com bastante conteúdo, bastante experimentos práticos e com bastante conhecimento, né? Então a gente tem muito mais bases agora para conseguir fazer o nosso jogo parecido com Final Fantasy, só que dessa vez com conceitos sólidos, né, sobre como vai funcionar o nosso cenário, como vai ser nossos elementos. E você vê, agora a gente tem um negócio aqui, ó, pô, ficou show, ó. Se eu colocar a posição Y0 aqui, vou colocar aqui para isso, posição 1, 1.
Eu posso pôr o elemento ali, ó. Eu tô quase usando tentando fazer uma versão assim, onde eu possa controlar o sistema assim, que é muito mais funcional aqui, ó. Olha, isso aqui eu não sabia que ele fazia, ó. Ele consegue colocar... Ele vai deixando aqui os pontos que eu já marquei, ó. Deixa eu complicar um pouquinho aqui a vida dele. Vou pedir mais umas coisinhas aqui. Aumente o valor máximo para até 10, até 30. Atualmente está como 10. É possível que o Mousewell aumente ou diminua o zoom. Que o limite ele tá 10, né, como a gente viu naquela hora, e eu também queria poder dar o zoom aqui. Se eu poder dar o zoom, cara, eu tenho uma versão 2 funcional do cenário. Não é um cubo, né, mas não é muito fundamental. Né, já vai resolver aqui algumas coisas pra gente. Adorei isso aqui. Eu não coloco esses códigos no GitHub e coloco no canal, ali na descrição, porque nunca ninguém perguntou, comentou. Acho que o pessoal vê mais por curiosidade, tenta fazer os próprios exemplos em casa. Mas se vocês quiserem que eu coloque no GitHub, eu coloco na descrição do vídeo. Para quem quiser acessar ou baixar. Ou dá para reproduzir exatamente o que eu fiz aqui, né? É legal que tem esse padrão, né, do conceito de usar as cores do RGB para fazer aqui as linhas, né, o X em vermelho, né, o Y em verde e o Z em azul. Vamos ver se ele terminou. E engraçado que ele não está usando. Ele está usando alguma biblioteca Star, nem olhei o código que ele fez. Deixa eu ver. Olha. Ele não está usando nenhuma biblioteca externa. Ele está fazendo tudo com código puro. Impressionante. Boa, o zoom está funcionando. Deixa eu só ver se ele não quebrou o que já estava funcionando, né? Não, tá ali, ó. Boa, vamos lá, posição 30, menos 5, menos 13.
Boa lá. Excelente. Eu vou até fazer mais coisas, mas eu vou deixar para outro dia, que é o quê? Eu vou fazer uns controles para tipo assim, calcule a distância de um ponto para outro, movimente um ponto desse ponto para tal ponto. Mas aí fica para outro dia. Esse aqui ficou perfeito já. Vou até favoritar esse cara aqui. Vou chamar ele de Cartésia. Legal? Bom, é isso. Obrigado aí para todo mundo que assistiu até aqui. Esse com certeza, apesar do nono vídeo, com certeza foi um vídeo que de muito conhecimento agregado e de resultados muito bons, né? Não só de resultados práticos, né, do que a gente conseguiu fazer, mas também de alicerce de conhecimento que vai ser possível graças a isso.